Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o animal social do David Brooks. Nesse livro, o autor vai tratar do nosso desenvolvimento sobre o prisma social, o quão social nós somos e quanto essa parte influencia no nosso desenvolvimento, na nossa construção do eu e no nosso sucesso. O autor cria 6 histórias entrelaçadas para contar um pouco para a gente de como é nosso desenvolvimento social, quais partes são mais afetadas e mais desenvolvidas e qual é a influência disso na nossa vida. O autor encontrou uma forma legal de explicar isso, fugindo um pouco dos termos científicos ou daquele conteúdo mais denso, e ele foi para um sentido mais lúdico. Então ele criou uma história, personagens, esses personagens interagem e através dessas interações ele vai explicando alguns conceitos sociais. Nessa obra o autor mostra que é o contexto que molda quem nós somos, seja pelas pessoas, o ambiente, o país, né, que nós estamos e como cada uma dessas coisas afetam quem nós somos, mais do que a gente imagina. Um dos fatores mais marcantes do livro é que o autor mostra que o ambiente que a gente está inserido, seja nossa rua, nosso bairro, nossa cidade ou nosso país, tem total influência em quem nós somos, o sucesso que a gente atinge e como a gente se comporta em várias situações da nossa vida. O bacana disso tudo é que os detalhes que o autor dá mostra muito e fala muito do nosso dia a dia. Como ele constrói uma história de um personagem que está vivendo cada fase da vida dele e cada fase é uma coisa diferente, tem sabores diferentes e desafios novos, é legal entender como cada momento da nossa vida a gente se comporta de forma diferente. Então o contexto ele molda muito quem nós somos e quem nós somos afeta diretamente nossas relações. Ele mostra que a família e a comunidade têm muito mais impacto na vida do indivíduo do que a própria escola, que a pessoa passa boa parte do tempo da vida, da sua infância ou do seu dia a dia. E isso é muito legal para a gente notar que como são as relações que constroem quem nós somos. E o contexto ajuda muito a gente enxergar, se posicionar e criar a nossa identidade. Uma parte que o autor mostra é que as pessoas que a gente convive determinam sim e muito o nosso sucesso, o nosso capital humano, entre outros fatores. Por quê? Porque como a gente é social, pode reparar que na época da escola ou hoje, dependendo de onde você entra para trabalhar, qual grupo você frequenta, você acaba assumindo a identidade daquele grupo. Seja pelas roupas, pelo sapato, pela atitude, pela palavra, pelo modo de se comunicar, a gente está sempre se adaptando ao nosso ambiente. E isso define muito quem a gente é. Vários estudos comprovam que quanto mais próximo de pessoas mais positivas, pessoas que vivem experiências e enxergam sempre um viés positivo, são pessoas que atingem mais e têm mais saúde. Então, quando a gente convive com essas pessoas, a gente se torna um pouco dessas pessoas. As pessoas juntas criam uma nova identidade, criam um novo modo de ser, e esse novo modo define aquele grupo. A gente é tão social que o contato físico, as relações são essenciais para a nossa saúde. Vários estudos, várias pesquisas comprovaram que bebês ainda muito novos se tornam mais saudáveis, têm muito mais conexões no seu cérebro quando recebem carinho. Então, bebês que recebem mais carinho, mais atenção, mais contato visual, a mãe conversa mais, são bebês que têm uma infância mais saudável e têm uma propensão muito maior para ser um adulto mais saudável. Então, o contato físico ele é essencial e não é só na nossa espécie. Muitos animais também têm essa dependência. Fizeram alguns estudos com ratos, ratos que eram lambidos pelas suas mães eram mais saudáveis, tinham mais conexões cerebrais, diferente dos ratinhos que não recebiam atenção, que eram criados separadamente. Esses eram mais limitados e tinham vários problemas no seu desenvolvimento. É muito legal para a gente entender que, por mais que às vezes a gente pense em isolamento, a gente quer ficar sozinho, isso nunca é uma negação da nossa vertente social. A gente depende muito dos outros, a nossa saúde, nosso posicionamento, nossas personas são totalmente definidas pelo nosso contexto, pelo grupo que a gente vive, pela cultura que a gente absorve. Isso vai determinar toda a forma que a gente vai reagir aos diferentes estímulos que vão ser apresentados na nossa vida. Uma coisa interessante que o autor mostra da forma como a gente reage ao mundo e a gente interage com as pessoas é nossos níveis de consciência. Ele fala de 2 níveis, que é o nível inconsciente e o nível consciente. O barato disso tudo é que nosso nível consciente ele é muito pequeno e a gente acha que a gente tem muito controle sobre quem a gente é, sobre quem nós nos tornamos ou sobre como a gente se comporta em determinada situação. E não é bem assim, é muito mais o nosso inconsciente que processa as informações, que determina o nosso humor e nosso consciente, ele basicamente racionaliza essas decisões inconscientes para a gente entender essa desordem, esse caos que é nossas tomadas de decisão.
Tanto é que um experimento nos Estados Unidos mostrou que juízes, quando estavam nos julgamentos de alguns prisioneiros, eles liberavam muito mais prisioneiros, eles concediam muito mais a favor dos prisioneiros depois das refeições. Então, quando eles comiam no café da manhã e depois do almoço, num dia inteiro de julgamento, eles sempre eram mais favoráveis depois das refeições. Então, às vezes a gente pensa, pô, será que nosso juízo ele é realmente moral, ético, é sempre racional? Muitos estudos mostram que não, que nossas decisões são muito baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos componentes que formam o nosso ser, não é só na nossa racionalidade. Tanto é que quando a gente come, geralmente o nosso humor muda e nosso humor mudando a gente toma decisões totalmente diferentes. Então negociações costumam ser muito mais favoráveis em almoços e depois de almoços os positivos são muito maiores. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que o ambiente nos molda. Por mais que muitas vezes a gente se negue a isso, o ambiente molda e define quem a gente é. Sem a sociedade, sem o grupo, a gente não é nada. A gente não tem identidade, a gente não tem gostos, a gente não tem preferências. Então, o grupo ele é fundamental para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento e para o estabelecimento do nosso eu. Segundo aprendizado, o nosso contexto nos molda. Então, se a gente está num contexto, numa família, num grupo pessimista, a gente se torna mais pessimista. Se a gente está num grupo mais positivo, a gente se torna mais positivo. Se a gente está perto de pessoas mais preconceituosas, a gente tem a tendência a se inclinar para esse lado também. Então, a gente sempre é moldado pelo nosso ambiente. Isso não é uma fraqueza, isso é uma força da nossa espécie. Para a gente continuar sobrevivendo, se mantendo em pé no planeta, a gente tem que unir forças. Ninguém sobrevive sozinho. E essa resistência só é criada quando a gente sai da unidade e vira grupo. O grupo sempre tem mais força. Terceiro aprendizado, a tomada de decisão é algo emocional. Por incrível que pareça, e por mais que a gente tente negar que são as emoções que comandam nossa vida, a ciência tem mostrado muito isso. Entre vários campos, a gente sempre está tomando decisões passionais, emocionais, em detrimento da razão. Isso prejudica muitas vezes as nossas escolhas. Mas isso mostra que o nosso inconsciente ele tem muita força. E é bom a gente ter isso em conhecimento, porque muitas das nossas ações e dos nossos comportamentos são ditados pela emoção. O quarto aprendizado ele nem tem tanto a ver com o lado social ou a abordagem do autor, mas em um determinado momento ele fala que a leitura em diferentes lugares cria mais conexões. Por quê? Quando a gente está sempre mudando de lugar, nosso cérebro está se adaptando e consumindo conteúdo e relacionando aos lugares que a gente está. Sempre utilizando novas conexões, novos caminhos neurais. O legal disso é que a gente pode aproveitar para ler em lugares diferentes, capítulos diferentes do livro, para tentar e criar novos caminhos, novas memórias, densidades diferentes de aprendizado. O quinto aprendizado é que a nossa criação, nossa infância determina muito quem a gente é. Isso é uma coisa óbvia. É muito óbvio para a gente que a infância tem um papel fundamental no nosso sucesso. Mas o autor mostra que crianças em lares mais desenvolvidos, com pais incentivadores, crescem muito mais saudável, leem mais, estudam mais, têm mais poder de reflexão. Tanto é que eles fizeram um experimento nos Estados Unidos com vários grupos, crianças mais carentes e crianças com mais acesso, com pais que estimulam mais. As crianças mais carentes do grupo, só 10% delas conseguiram entender algumas histórias que 90% das crianças em bons lares, né, lares com estrutura, conseguiram entender. Então, pais que incentivam, que têm mais contato físico, que dão mais carinho, amor, apoio, suporte, criam crianças mais saudáveis, crianças que têm muito mais propensão a se desenvolver. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!